Dentre todas as características que compartilhamos com os nossos semelhantes, certamente a mais comum envolve o ato de sonhar e realizar algo, pois todos, sem exceção, temos algum sonho, que pode ser riqueza, fama, glórias ou até mesmo coisas mais simples, como condições dignas. No entanto, pelas muitas dificuldades da vida, muitos acabam abandonando esses sonhos, fazendo que um belo pedaço do seu futuro simplesmente deixe de existir. Mas acreditem, existem alguns que vão muito além, não se contentando apenas em sonhar ou realizar grandes feitos, mas sim em ajudar milhões de pessoas a tornar realidade seus próprios sonhos. E dentre essas pessoas que são raras, mais importante nos últimos 100 anos do que é o Walt Disney, o visionário que criou sua própria fábrica encantada de sonhos e que deslumbrou o mundo inteiro com suas obras. Então preparem-se, porque nesse vídeo vamos conhecer a incrível jornada encantada de Walt Disney, desde a sua origem humilde até o sucesso meteórico que conquistou. Walter Elias Disney nasceu no estado de Illinois, na movimentada cidade de Chicago, no dia 5 de dezembro de 1901, como muitos americanos. Sua família tinha origens bem diversas. Sua mãe, a senhora Flora Cal Disney, era descendente de alemães, e seu pai, o rigoroso Elias Disney, tinha origem irlandesa e canadense. Walt, apelidado depois como Walt, era o quarto filho da família, que já tinha 4 homens, Roy, Albert e Raymond, quase todos anos mais velhos que ele, além de uma irmã, Ruth Flora Disney, que nasceu 2 anos depois dele. A família vivia com dificuldade, como boa parte das famílias da época, porém, eles enfrentavam outros desafios mais violentos de todo o país, o que causa um sentimento imenso de insegurança na família Disney. Por causa disso, que em abril de 1906, Elias Disney decidiu se mudar com toda a sua família para Marceline, no Missouri, um local mais tranquilo e acessível, já que seu irmão tinha uma propriedade ali. Vez em Marceline, Elias Disney investiu o dinheiro que tinha em uma propriedade rural, comprando uma casa e 45 acres de terra para plantar. A vida ali envolvia bastante trabalho, mas na medida do possível era feliz. No entanto, essa mudança de ambiente foi profundamente benéfica para o jovem Walt. Deslumbrado pelas belas paisagens, ele começou a desenhar aos poucos como um hobby. Mas tudo isso mudou quando os vizinhos da família, um gentil e agradável médico aposentado, apelidado de Dr. Cherry, pagou para o menino desenhar seu cavalo Cooper, despertando assim em Walt um amor imenso pelo ato de desenhar. Além disso, nessa época, que Walt se apaixonou por trens, já que a gigantesca ferrovia até SF cruzava a região onde ele vivia. Fascinado por aquelas rápidas obras de engenharia, o menino adorava colocar seus ouvidos no trilhos para ouvir antecipadamente os trens que estavam chegando. Algum tempo depois, com Walt já desenhando muito bem, a família Disney entrou em sérias dificuldades financeiras quando a patriarca Elias foi infectado com a febre tifoide, o que impedia de trabalhar. Todos se uniram para tentar manter a sua propriedade. Com Walt dedicando boa parte do seu tempo para pintar, desenhar e vender algumas de suas obras, buscando assim conseguir algum dinheiro para ajudar em casa, porém, as coisas não melhoraram muito, obrigando a família a vender a casa e a fazenda para se mudarem novamente. Em 1910, eles foram para Kansas City, onde Walt arrumou um emprego tentando com a ajuda do seu pai. Fora esse emprego, durante suas férias de verão, ele também trabalhou na ferrovia local em alguns momentos, vendendo lanches e jornais para os viajantes. Entre 1910 e 1917, ele estudou na escola Burton Gama, sendo tido por seus professores como um aluno medíocre, já que não conseguia se concentrar nas aulas, pois acordava às 4h30 da manhã para entregar seus jornais antes das aulas. Porém, mesmo que não tirasse grande proveito das aulas, frequentar essa escola foi muito determinante para Walt, pois foi ali onde ele fez amizade com seu amigo e futuro colaborador, Walt Pfeiffer, membro de uma família que amava teatro e cinema. A família Pfeiffer logo adorou o jovem Disney, que correspondia alegremente esse gesto de boa vontade. Assim, a trajetória de Walt Disney começou a tomar forma, repleta de desafios, paixões e a determinação de transformar sonhos em realidade. Fiquem ligados, pois nos próximos minutos vamos continuar a jornada encantada desse gênio da animação e do entretenimento.
Sabe, numa certa época, Walt passava mais tempo com os pais felizes do que com sua própria família. Lá por 1917, quando ele já tinha terminado o ensino médio, a família se mudou às Disney e comprou uma participação na fábrica de geleias Ozel. Pouco tempo depois, no outono, Walt mergulhou nos estudos artísticos, estudando fotografia e desenho na escola Matilline. Ele era até cartunista no jornal da escola e fazia cursos complementares de ilustração durante a noite no Instituto Artístico de Chicago. O cara era bem talentoso e cheio de vontade. E estava evoluindo rapidamente. Mas embora sentisse que estava indo bem no mundo das artes, ele não conseguia manter o foco 100%, pois boa parte dos desenhos que fazia em suas aulas eram relacionadas à Primeira Guerra Mundial, que estava devastando a Europa desde 1914. Quando os Estados Unidos entraram em guerra, em abril de 1917, ele tomou uma decisão radical de que mudaria para sempre sua vida. Determinado a servir seu país na guerra, Walt, com apenas 16 anos, abandonou seus estudos e, junto com seu amigo Rachel, tentou se alistar na Marinha, mas foram recusados por serem menores de idade. Então os dois amigos foram se alistar nas Forças Armadas Canadenses, onde Walt foi aceito, mas seu amigo foi reprovado. Mas eles queriam ficar unidos, então os dois meninos se alistaram no corpo da ambulância da Cruz Vermelha, que não se importava muito com a idade dos voluntários. Em 16 de setembro de 1918, Walt se alistou, sendo designado para o centro de treinamento da ambulância da Cruz Vermelha, do lado sul de Chicago. E ali, ele aprendeu a dirigir e consertar ambulâncias e caminhões, fazendo amizades com muitas pessoas, além de conhecer um jovem de 15 anos chamado Ray Kroc, que algumas décadas depois iria transformar o McDonald's em um império de fast food global. E se quiserem que eu conte essa história do McDonald's aqui no canal, deixem um comentário aí, beleza? Com o fim de seu treinamento, Walt foi embora para a França. E ao ser enviado para a guerra, ele pôde testemunhar os horrores do conflito por cerca de 10 meses, mas sem nunca perder seu espírito alegre e vibrante. Tanto que utilizava seu tempo livre para soltar a imaginação, desenhando na lateral de sua ambulância, fazendo esboços para o cardápio da cantina e cobrando para pintar caricaturas que seus amigos enviavam para as namoradas e familiares. A guerra terminou em novembro de 1918, mas Walt só retornaria para casa um ano depois, já que seus serviços ainda eram necessários. Vale destacar que futuramente, quando perguntado sobre sua experiência na guerra, ele diria: "As coisas que fiz durante aqueles 10 meses em que estive no exterior somaram uma vida inteira de experiência. Sei que estar sozinho desde muito jovem me tornou mais autossuficiente." Então, ele retornou aos Estados Unidos em 9 de novembro de 1919, desembarcando no porto de Nova York. De onde partiu já no dia seguinte para Chicago, com 18 anos e disposto a seguir carreira na arte. Ele se mudou para Kansas City, com a ajuda do seu irmão Roy. Conseguiu um emprego na 20ª Ed Wooden Art Studio. Seu trabalho era anúncios para revistas, cinemas e jornais. Cansativo, mas vital para seu desenvolvimento. Nessa época, ele começou a realizar experiências com câmeras, criando animações feitas à mão. E também conheceu o talentoso cartunista Hubert, com quem fez amizade. Porém, pouco tempo depois, uma enorme queda nas receitas da mesma Ed Rubber levou a empresa a demitir muitos funcionários, e dentre essa leva de demitidos estava Walt, que foi dispensado por falta de criatividade e imaginação. Entretanto, esse baque não paralisou Walt, que viu esse revés como uma oportunidade. Em janeiro de 1920, com apenas 22 anos enfrentando seu segundo grande fracasso, Walt Disney seguiu em frente, com mais confiança do que nunca. Essa ambição e resiliência são características que admiro em sua mentalidade. Mesmo após o fracasso, ele, junto com seu irmão Roy, se mudou para Hollywood, ainda em 1923, com o objetivo de criar uma nova empresa e conseguir outros contratantes. Não foi uma jornada fácil. Roy emprestou $50 e, juntando com outros 500 conseguidos através de um empréstimo bancário, eles conseguiram comprar materiais de filmagem e fundaram a Disney Brothers Cartoon Studio, que logo depois mudou o nome para Walt Disney Studios, por sugestão de Roy. Em seguida, Walt bateu de porta em porta para mostrar seu trabalho, mas na maioria das vezes não recebia sequer um segundo de atenção. Porém, depois de muitas tentativas,
ele decidiu enviar o último curta-metragem que havia produzido em seu estúdio anterior, chamado Alice's One Wonderworld. A distribuidora Margaret Winkler. Ao ver a qualidade do trabalho, eles o contrataram para fazer mais filmes animados. Nessa oportunidade, Wall e seu irmão montaram um estúdio improvisado na garagem de seu tio e começaram a trabalhar diariamente para produzir as melhores animações possíveis. E assim, a magia da Walt Disney começou a ganhar forma, superando desafios, fracassos e mostrando ao mundo que nunca se deve desistir dos seus sonhos. Prepare-se, porque essa jornada encantada está apenas começando. Nos próximos minutos, vamos explorar ainda mais a trajetória fascinante de Walt Disney e como ele transformou o mundo do entretenimento para sempre. Depois disso, com uma situação financeira mais organizada, Walt contratou seu amigo Herbert Wurtz e criou um personagem chamado Oswald, o coelho sortudo, que rapidamente fez muito sucesso com o público após seus desenhos serem distribuídos pelo Universal Studio, que pagava $1.500 por episódio. Esse lucrativo acordo não continuou, pois a Universal desejava diminuir o valor pago à Disney pelos conteúdos, algo que ficou com os direitos do personagem, impedindo o Walt de prosseguir lucrando com ele, além de terem contratado muitos dos seus melhores funcionários. Mas nesse momento de dificuldade, mais uma vez, ele usou sua criatividade. Quando estava em um trem para Hollywood, desiludido pelos últimos acontecimentos, uma ideia se formou em sua mente. Walt desenhou em seu bloco de notas um personagem chamado Mortimer, o rato, que, como o próprio Walt, era aventureiro e extremamente otimista. O esboço foi apresentado para seu amigo, Hubbard, que foi o responsável por refinar sua aparência junto com Walt, definindo a personalidade do mesmo, que, por sugestão de sua esposa, foi batizado como Mickey. No entanto, muitos animadores da empresa não colocavam muita fé nele, pois consideravam que o rato não atrairia a simpatia do público. Mas sempre vendo além, Walt discordou dessas críticas e, sem medo de arriscar, criou o lado de Ewoks, curtas para Mickey, que apareceu pela primeira vez em plena crise de Galopim Gaúcho. 2 filmes mudos que não conseguiram distribuição. Mas apesar desse outro fracasso, ele arriscou outra vez. Walt e Barks produziram outro curta, o lendário Steamboat Willie, o primeiro desenho animado com um som totalmente sincronizado do mundo, que estreou no Teatro Colony, em Nova York, em 18 de novembro de 1928. Só que agora o sucesso foi estrondoso. Todos adoravam o simpático e carismático Mickey, e rapidamente os estúdios da Disney estavam produzindo os novos desenhos para ele, gerando lucros imensos para a empresa. Contudo, isso não era suficiente para Walt, que não se contentava apenas em ganhar dinheiro, pois seu desejo era revolucionar o mundo das animações. E no começo dos anos 30, ele trouxe mais uma inovação. Dessa vez, utilizando a tecnologia Technicolor, que permitia a produção de personagens coloridos. A Disney lançou um curta chamado Flores e Árvores, que deslumbrou a todos no país e rendeu um Oscar para Walt. No entanto, mesmo que tudo isso já fosse incrível, ele estava planejando o lançamento de um filme muito mais impressionante, que, caso fosse bem sucedido, chamaria a atenção do mundo inteiro. Em 1934, a Disney iniciou a produção de seu primeiro longa-metragem, o ambicioso Branca de Neve e os 7 Anões. Na época, Walt até mesmo disse para o New York Times que o projeto custaria em torno de $250 mil. Porém, rapidamente ficou claro para todos na empresa que não seria nada fácil tornar esse filme realidade, pois os custos envolvidos eram assombrosos. A produção era tão cara que, em dado momento, a Disney não tinha mais dinheiro para financiar o projeto, sendo necessário que o Walt pedisse um empréstimo bancário para finalizá-lo, o que custou quase $1 milhão. O filme finalmente estreou em 21 de dezembro de 1937. E caso tivesse uma bilheteria pequena, isso poderia ocasionar a falência total da empresa. No entanto, o sucesso do filme acabou ultrapassando todas as expectativas de Walt. A bilheteria foi 6 vezes maior do que seu orçamento, tanto que, se corrigíssemos seus valores pela inflação atual, Branca de Neve é o filme de animação mais lucrativo de todos os tempos, além de ser um dos mais aclamados, tendo rendido nada mais nada menos que 8 Oscars. Contudo, logo depois de seu enorme sucesso, a empresa amargou 2 grandes fracassos, com Pinóquio e Fantasia.
hoje considerados obras formidáveis, mas que não tiveram lucro na época de suas estreias. Tais fracassos trouxeram novamente o temor da falência, que só não se concretizou pelo lançamento de Dumbo, em 1941, que deu um lucro de $850 mil para os cofres da empresa. Entretanto, mesmo que essa obra tivesse gerado um lucro considerável, ela acabou sendo símbolo de uma grande crise interna na empresa, já que neste período muitos animadores da Disney entraram em greve, uma situação que afetou para sempre o relacionamento deles com o Walt. Além disso, no final de 1941, os Estados Unidos também entraram na Segunda Guerra Mundial, o que representou um período de dificuldades para todos na Disney. O exército dos Estados Unidos contratou a maioria das instalações do estúdio, solicitando a criação de filmes de treinamento para os militares, bem como curtas-metragens de propaganda, como o famoso Duff fez, onde o Pato Donald sofre como um trabalhador na Alemanha. Porém, esses conteúdos feitos para o exército não geravam lucro, e como o país estava em guerra, muitos americanos não estavam interessados em filmes animados. O que fez Bambi, lançado em agosto de 1942, não gerar os lucros desejados. Mas apesar desse outro fracasso, Bambi foi responsável pelo surgimento de uma das ideias mais lucrativas da Disney, que foi relançar Branca de Neve em 1944, estabelecendo uma tradição de relançamento a cada 7 anos para os filmes da Disney. Ainda em 1944, Walt veio ao Brasil pela segunda vez, para realizar pesquisas e coletar material. Ainda foi concluído. Mas um fato muito interessante é que essa visita de Disney ao Brasil impactou para sempre a cultura do país, pois nele ele conheceu e fez amizade com um jovem e promissor fotógrafo que, por sugestão de Walt, criou um estúdio de dublagem, o Herbert Richards. Durante décadas dublou filmes e outros conteúdos da empresa. Posteriormente, durante o ano de 1949, Disney e sua família mudaram-se para uma nova casa em uma grande propriedade no distrito de Home Hills, em Los Angeles. Em 1950, Walt Disney focou na produção de longas-metragens, lançando um clássico atrás do outro: Cinderela, em 1950, Alice no País das Maravilhas, em 1951, Peter Pan, em 1953, A Dama e o Vagabundo, em 1955. Rapidamente, ele se tornou reconhecido internacionalmente como o maior produtor cinematográfico do mundo e um dos empresários mais destacados dos Estados Unidos. Apesar de ter um verdadeiro império em suas mãos, a ambição de Walt o impulsionava a criar coisas novas. Seu maior projeto surgiu a partir de ideias que ele imaginava desde o final dos anos 40, um belo parque de diversões. Depois de uma visita a um parque infantil em Oakland, Califórnia, suas ideias foram refinadas junto com seus colaboradores próximos, apelidados de Imagineers, uma combinação de palavras imagination, imaginação em português, e engineers, engenheiros. Walt criou a WED Enterprises para idealizar o parque e apresentou seu primeiro plano ao Bank of America para obter fundos. Ele queria que fosse diferente de qualquer coisa já vista no mundo. O conceito original era de um pequeno parque, com um passeio de barco e algumas áreas temáticas. Mas à medida que o projeto crescia e mais designers se envolviam, percebiam que precisavam de um espaço muito maior. Encontraram um terreno de 160 acres em Anaheim, 27 milhas ao sudeste de Los Angeles, comprando um pomar de laranjeiras e nogueiras. O projeto, inicialmente chamado de Mickey Mouse Park, tornou-se a Disneyland em 1954. Em apenas um ano, e com um investimento de 17 milhões, estava pronta para abrir suas portas ao público. Apesar de algumas dificuldades técnicas e ingressos falsificados, a Disneyland foi um sucesso instantâneo e ficou conhecida como um lugar verdadeiramente mágico. Nos anos 60, o Império Disney alcançou um grande sucesso, e a Walt Disney Productions tornou-se a maior produtora mundial de entretenimento familiar, com Walt trabalhando incansavelmente. Ele foi o chefe do concurso para os Jogos Olímpicos de Inverno em 1960 e finalmente conseguiu os direitos dos livros de B.L. Travelers sobre a babá mágica que seria convertida no filme Mary Poppins, lançado em 1964, um dos maiores sucessos da década, com uma trilha sonora memorável escrita pelos irmãos Sherman. Em 1960, Walt lançou filmes como 101 Dálmatas e A Espada Era a Lei, em 1961 e 1963, respectivamente.
No decorrer de 1964, a Disney começou um projeto secreto, adquirindo discretamente terras no centro da Flórida, na região de Orlando, em um local profundamente rural, que não chamava a atenção de ninguém, exceto o próprio Walt, que via nessa região a melhor localidade para erguer seu novo empreendimento. A empresa comprou 27 mil acres de terra e, como a área era muito desvalorizada, conseguiu uma legislação estadual favorável que lhe conferia um controle quase governamental sobre sua área a ser desenvolvida. Walt e seu irmão Roy anunciaram que ali seria construída a Disney World, uma versão maior e mais elaborada da Disneylândia, que contaria com vários campos de golfe e hotéis resort. O coração da Disney World, no entanto, seria o protótipo experimental da cidade, projetado para ser uma cidade operacional, onde os residentes viveriam, trabalhariam e interagiriam usando a tecnologia avançada e experimental, enquanto os cientistas desenvolveriam e testariam novas tecnologias para melhorar a vida e a saúde humana. Infelizmente, o Walt não veria essa grande obra ser concluída, pois durante o ano de 1966, ele foi diagnosticado com câncer no pulmão e veio a falecer em 15 de dezembro de 1966, às 9h30 da manhã, devido a uma parada cardiorrespiratória 10 dias após seu aniversário de 65 anos. Porém, mesmo sem seu grande líder e idealizador, a empresa continuou. Roy prosseguiu com as obras na Flórida, que foram finalizadas em 1971, e nomeou o parque de Walt Disney World, em homenagem ao seu irmão. 3 meses depois desse feito, Roy faleceu em 20 de dezembro, a próxima data da morte de Walt. Posteriormente, a empresa teve outros donos e líderes, alcançando valores extraorbitantes no mercado, na casa de centenas de bilhões de dólares. No entanto, nunca encontrou ninguém que chegasse aos pés de Walt ou Roy, os idealizadores máximos da maior e mais importante empresa de entretenimento de todos os tempos. E mesmo que eles não estejam mais entre nós, homens como Walt e Roy nunca morrem de fato, pois o impacto do que eles fizeram ecoará para sempre e seus legados serão eternos, enquanto existirem pessoas que sonhem. Pois como Walt disse uma vez, se você pode sonhar, você pode realizar. Quer conhecer os bastidores das marcas mais icônicas do mundo? Então não perca o nosso vídeo sobre a história fascinante da Gucci. Descubra como essa marca italiana conquistou o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Comente abaixo a parte da história da Disney que você mais gostou. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos exclusivos como esse. Seja parte da nossa comunidade e vamos explorar juntos o mundo dos negócios de sucesso. Até